tu tá fazendo aí, Paty? Eu tô fazendo uma listinha aqui das lembrancinhas que eu vou trazer, porque eu vou fazer uma viagem, entendeu? Aí eu vou viajar, aí eu vou trazer umas lembrancinhas pras pessoas que eu amo, pras pessoas que são importantes pra mim. Ah, é? Tu vai viajar pra onde? A minha filha, é uma viagem inesquecível. Vou lá no Ceará. Vai pra praia? Vou ao Ceará. Ai, adoro! E meu nome tá aí? Ah, tá sim. Pra que você tá... Mas de boa, por que você quer trazer lembrancinha de viagem? Ah, eu faço questão. Vai gastar seu dinheiro com lembrancinha? Ah, eu gosto. Acho tão fofinho. Por quê? Ah, eu acho tão fofinho porque as pessoas ficam felizes. Assim, eu tô lá me divertindo, aí tô lembrando delas, elas vão saber disso quando eu trouxer a lembrancinha, aí eu entrego pra elas e elas ficam felizes porque eu lembrei. Aí eu trago assim, conforme a idade, se é pra criança, algo adequado assim, se é pra adulto, adolescente, mas eu faço questão de trazer. Entendi. Paty, o programa já começou! Vixe! Gente, vamos lá então. Vamos nessa. Se ajeita, cabelo. Produção, tá bom? Tá linda. Tá tudo bem? Tudo bem. Vai, começa. Vamos? Começa. Olá, gente! Boa tarde! Nós estamos aqui na fábrica de compromissados. Eu sou a Paty e você está aqui conosco no programa Sexta Hora. E você, já fez alguma viagem muito bacana? Tenho certeza que sim, que já conheceu algum lugar interessante, legal. E o nosso tema de hoje é a lembrança de uma viagem inesquecível. E quem vai nos ajudar nessa viagem bacana é a terapeuta Mariana Benson. Obrigado, Paty. Boa tarde. Quero agradecer a vocês que abriram aí as portas da sua casa para estarmos aqui junto com você nesta viagem inesquecível. E a Paty começou te perguntando se você já fez alguma viagem, uma viagem que foi inesquecível, uma viagem que foi importante para sua vida. Eu gostaria de te convidar a colocar aí nos comentários, você já fez alguma viagem, assim, aquela viagem significante, impactante, aquela viagem que fez a diferença na sua vida, que te trouxe recordações fantásticas e maravilhosas. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai estar falando nesse programa de hoje, sobre esses momentos que se tornam inesquecíveis na vida da gente e que fazem toda a diferença para ficar na memória, para ficar na nossa posteridade, para fazer parte do nosso legado. Porque muitas vezes a gente vive assim. A gente vive pensando e projetando, né? O que a gente vai fazer, as viagens, os sonhos, os projetos, aonde nós pretendemos conhecer, quais as cidades que nós nunca fomos, quais os projetos que nós temos. Só que nessas projeções, muitas vezes a gente acaba se esquecendo do porquê. Por quê? Por que você quer viajar? Por que você quer fazer um projeto? Por que você quer estar à frente de um trabalho na sua igreja? Por que você tem um foco de vida? A gente costuma falar muito sobre propósitos. Você precisa na vida ter um propósito. Mas esses seus propósitos, eles precisam ter um porquê, um objetivo. E foi justamente isso que eu comecei perguntando para Patrícia. Patrícia, bolando a sua viagem para o Ceará, tem como propósito trazer algumas lembrancinhas dessa viagem para as pessoas que ela gosta, que são importantes. Mas por que isso? Para que isso? É a reflexão que eu quero te trazer nessa tarde. Por que você tem esse propósito de vida? Para que ele serve? Onde você quer chegar com ele? Hoje, na gravação desse programa, estamos em fim de ano de 2021, né? Estamos no mês de dezembro de 2021. Talvez você esteja assistindo esse programa anos depois. Talvez você esteja assistindo meses depois. Mas uma coisa é certa, independente do tempo em que você esteja vivenciando e assistindo esse programa, você tem momentos, você está vivendo um momento na sua vida que você tem um propósito. O ser humano, ele precisa de um propósito. Ele precisa de um foco para viver. Ele precisa de algo ele precisa de um objetivo de vida, algo em que ele se apoie.
Então, independente do tempo que você está vivendo, você tem um propósito de vida. Só que final de ano a gente reconstrói muitos conceitos, né, Paty? É verdade. A gente revê muitas coisas que a gente pensou, que a gente idealizou. Se a gente parar para pensar em todas as coisas, em todas as questões que nós colocamos na nossa lista de início de ano, do que nós iríamos fazer, é uma lista muitas vezes longa. Grande, extensa. Agora, quando a gente para pensar no que realmente foi cumprido daquilo, aí essa lista às vezes fica pequenininha, né, Paty? Por quê? Essa semana eu tava rindo e brincando com umas amigas de trabalho que eu recebi um post onde falava assim, era a Barbie, e falava assim, dos 5 quilos que eu projetei pra perder em 2021, agora só faltam 9. Oxe, como assim? Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente foge do nosso propósito, né? A gente projeta, não, no ano de 2022, ano que vem, eu vou emagrecer 5 quilos. Chega no final do ano, tu fez foi engordar mais 4. E não emagreceu o que você gostaria. Ou você olha e fala assim, não, o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem eu tenho como propósito de vida que eu vou estar mais focado, eu vou para a igreja, eu vou auxiliar o pastor naquele projeto, naquele sonho, naquele objetivo. Chega no ano seguinte, você pergunta, e aí, irmão, como é que tá o projeto na igreja? Ele olha pra sua cara e fala, irmã, tu acredita que eu quase desviei? Nem me lembro a última vez que eu fui na igreja. Não consigo me lembrar. Conhece alguém assim, Patrícia? Já sim. Já conversei, conheço. E às vezes a gente vivencia, a gente passa pela vida assim, projetando, sonhando. Só que a gente não foca no nosso projeto, a gente não foca no nosso propósito e principalmente a gente não pensa o que a gente quer deixar com isso. Para que a gente tem esse propósito? Por que a gente tem esse propósito? De que ele vai servir? E no programa de hoje, com o tema A Lembrança de uma Viagem Inesquecível, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Sobre propósito e legado. E para falar sobre isso, eu gostaria que a Patrícia lesse pra gente, você aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 48. Acredito que para aqueles que são cristãos e frequentam igrejas, você deve ter esse versículo já meio que memorizado, você já deve conhecer, que é o versículo onde Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou então que você acompanhasse conosco aqui. A Patrícia vai estar lendo pra gente, ok? Então, no livro de Lucas, capítulo 8, dos versículos 40 até o 48, ok? Vamos lá. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ninguém. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? E todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus, porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque você teve fé.
Vá em paz. Olha que lindo. Amém. Muito forte. Esse é um dos versículos bíblicos assim que eu mais gosto, sabe? Amo. Porque ele fala de uma história assim tão fantástica, de superação, uma história de força, uma história de coragem, que muitas vezes a gente não para pensar e que na maioria das vezes a gente não tem com relação aos nossos propósitos. E aí, para falar dessa história, eu quero começar te ensinando um pouquinho dois conceitos importantes no dia de hoje, que é o conceito de legado e o conceito de propósito. A maioria das vezes, para aqueles que fazem terapia ou para aqueles que fazem acompanhamento de coach, você ouve isso o tempo inteiro, né? Você tem que focar no seu propósito, você tem que focar no seu legado, você tem que focar... Só que o que é isso? Qual é a diferença de um para o outro? E aí eu quero começar para você falando do conceito de legado. O que é legado? Legado, segundo os dicionários, coisa simples que você encontra em qualquer lugar, legado é o quê? Ele é o último desejo deixado por você em um testamento. É onde você deixa algo de valor para alguém. Isso que é legado. É quando você tem uma missão e que nessa missão você destina a alguém uma missão, ou você destina a alguém um determinado bem, você destina para essa pessoa algo que você tem. Quando você está prestes a morrer. E o que é propósito? Propósito é a sua intenção, é o seu projeto de vida, é aquilo que você busca alcançar, é o seu objetivo, sua finalidade, é o seu intuito. Então, quando você fala de propósito e de legado, você precisa entender o quê? Que um vem após o outro. O que é o propósito? É aquilo que eu quero, é aquilo que eu sonho, é aquilo que eu almejo, aonde eu quero chegar. Esse é o meu propósito. O que eu quero alcançar? E o meu legado é o quê? É o que eu quero deixar para as pessoas com o cumprimento do meu propósito. Essa é a diferença. Então, o que acontece? No nosso dia a dia, eu tenho um propósito de viajar. Essa minha viagem, esse propósito dessa minha viagem, vai deixar o que para as pessoas ao meu redor? Essa minha viagem vai construir o que na minha história? Ela vai me servir de quê? Sabe aquelas pessoas que buscam alcançar uma coisa, Patrícia, e quando alcançam, elas olham e falam assim, eu não sei se era bem isso que eu queria. Sim. Sabe, faz uma faculdade durante 5 anos, chega no final da faculdade, quando ela tá formada, ela fala, eu não sei se era essa carreira que eu queria. Eu não sei se era isso que eu queria da minha vida. É tão comum, né? Se desespera, eu quero fazer uma viagem. Aí passa por cima de tudo. Mas como que é essa viagem? Não, eu quero fazer essa viagem, mas você vai com quem? Com quem for, mas eu vou. E aí às vezes vai sem o marido, vai sem os filhos. Por quê? Porque o propósito é fazer a viagem. Quando chega lá na viagem, fica na viagem, ai gente, essa viagem não é a mesma sem o meu marido. Essa viagem teria sido tão melhor se eu tivesse levado os meus filhos. E aí a pessoa se deprime, aquilo que ela almejava tanto deixou de ter sentido. Sabe, aquela pessoa que olha e fala, eu quero um cargo na igreja. Eu quero ser pastor, porque o meu sonho é ser pastor, porque eu recebi uma promessa de ser pastor. Só que aí quando essa promessa se cumpre, quando esse propósito se cumpre, o que você faz com o seu ministério pastoral? Como que você cuida das suas ovelhas? Você fica a vida inteira buscando, eu quero ser pastor. E o dia que você se torna pastor, você não quer cuidar do seu povo. Você não quer cuidar das suas ovelhas. Eu desejo, eu almejo, eu sonho em ser um líder na igreja, em ser um staff da igreja, em ser o braço direito do meu pastor. Só que quando se torna o braço direito do seu pastor, você não sabe o que faz com isso. Porque você não sabe como trabalhar em cima disso. Por quê? Porque quando você pensou num propósito, você não pensou em tudo aquilo que envolvia o cumprimento dele. E nessa história da mulher do fluxo de sangue, a gente vê isso. O propósito dela era ser curada. O texto narra que durante 12 anos, ela lutou por isso. Durante 12 anos, ela correu atrás dessa cura, ela gastou
todo o dinheiro que ela tinha. Ela gastou todos os recursos que ela tinha. Ela foi atrás dos melhores especialistas. Por quê? Porque ela queria ser curada. Ela queria ter liberdade. E aí, quando a gente fala de propósito, cumprimento de um propósito, é importante você entender que esse cumprimento desse propósito, existem várias outras coisas que envolvem isso. E que são as coisas que vão construir o seu legado. Sabe, tem uma frase, Patrícia, que as pessoas elas gostam muito de falar, que a gente às vezes ouve muito isso, que as pessoas dizendo que os fins justificam os meios. Que significa justamente o quê? Não, aquilo que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar, não importa o que eu vou fazer. Os meus fins vão justificar os meios, vão justificar as atitudes que eu tomei ali. Só que não é bem assim. Porque é justamente esse meio, é justamente essa construção histórica que vai definir o legado que você vai deixar. Eu sonho em ser rico. Eu me tornei rico. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito poder, eu tenho status alto. O que você fez para chegar aonde você está? Quantas pessoas você teve que pisar para chegar aonde você está? Quanto você destruiu nos lugares que você passou para você chegar aonde você está? Às vezes a gente vê isso, né, Paty, no serviço público, nos cargos comissionados. A pessoa, ela vem passando por cima igual um trator, em cima dos colegas, em cima dos subordinados, para chegar lá no staff alto. Para chegar lá no maior cargo da instituição. Qual foi o legado que você deixou? Quantas mentiras você contou? Quantas pessoas humilhou? Quantas pessoas humilhou? E às vezes a gente vê isso dentro da igreja também. É muito triste, mas a gente vê isso dentro das igrejas também. Às vezes a pessoa ela quer se tornar um alto grau dentro da igreja. O que ela fez para chegar até ali? E é essa reflexão que eu quero trazer para você nesse dia. Estamos vivenciando um mês onde a gente faz muitos projetos, onde a gente idealiza muitos sonhos, onde a gente reflete tudo que a gente passou, quais foram os projetos que a gente teve que não foram colocados em práticas. E esse é o momento de você refletir sobre isso. Esse foi o dia que o Senhor preparou para você, independente de onde quer que você esteja, para fazer essa reflexão. Qual é o seu propósito? Qual é a sua intenção? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? Qual é o legado que você está deixando para as pessoas? Qual é a história que você está construindo? Tem crentes que às vezes destroem o ministério para esconder o próprio pecado. Tem pregadores que pregam conceitos completamente antibíblicos para justificar os seus posicionamentos errados diante da vida. Tem pessoas que se mostram totalmente sem caráter para chegar a alcançar um projeto de vida que haviam idealizado. Só que é justamente nesse contexto que você constrói o seu legado. Que você constrói a história que você deixa para as pessoas que ficarem depois de você. Quando eu te digo que o conceito de legado é o último desejo que você deixa em testamento, que é aquilo que você deixa como algo de valor para as pessoas, isso não é algo só físico, não. Isso é algo principalmente emocional e intelectual.
Porque é justamente a construção da sua história que define que legado você vai deixar. Às vezes, a pessoa ela morre e só na hora que ela morre, ela é valorizada. Onde os filhos sofrem porque não tiveram a oportunidade de dizer um último adeus, de dizer o tanto que amam, de dizer o tanto que o pai e a mãe foram importantes. De pessoas que morrem deixando toda uma estrutura de dinheiro, uma estrutura financeira, uma grande empresa, mas que quando morre os funcionários olham e falam, ai meu Deus, graças a Deus. Porque essa pessoa era uma praga ruim. Foi o pior chefe que eu já tive na vida. Vamos ver se os filhos são pelo menos melhor. Verdade. Sabe, pessoas que às vezes morrem e que até aqueles que não conheciam pessoalmente, mas conheciam a construção da sua história, se compadecem. Porque olham e falam, meu Deus, eu não acredito que fulano morreu com tanto talento, era uma pessoa tão amorosa, era uma pessoa tão dedicada, era uma pessoa tão família. Às vezes a gente pergunta, você conhecia? Não, mas eu já ouvi falar da história dele. Você já leu a história dele? Você já conheceu como é que ele chegou nesse lugar que ele está hoje? Porque não construíram apenas um propósito, mas porque se preocuparam com o legado. E a mulher do fluxo de sangue, ela fala muito sobre isso, porque ela nos deixou esse legado. Quando a gente para ouvir sobre a mulher do fluxo de sangue, a gente vê toda uma construção histórica que ela fez ali. Porque você não vê apenas a cura dela, mas você vê todo o processo em que ela passou. E o legado é justamente isso. É o que você deixa para os outros. O propósito é simplesmente o que você consegue viver para si. E aí eu quero te dizer que se você não tiver bem definido o seu propósito, se você não tiver bem definido aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, o tempo ele irá passar na sua vida e você muitas vezes vai morrer apenas sonhando. Quantas pessoas elas passam a vida sonhando? Não, porque o dia que eu aposentar, eu vou fazer tal coisa. Porque o dia que eu tiver dinheiro, eu vou sair com a minha família, eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. O dia que eu tiver tempo. O dia que eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei. E às vezes acaba morrendo sem ter conquistado tudo que queria, tudo que gostaria. Então, nesta tarde, neste dia que você está aí ouvindo essa ministração, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Qual é o seu propósito? E, principalmente, o que você quer deixar com esse propósito? Qual é o legado que você quer construir com esse propósito? Porque o legado você deixa para os outros. O propósito é o que você vive. O que você quer viver? E por que você quer viver? Quando você entende que você tem um propósito, você precisa entender que existem algumas coisas fundamentais que você precisa ter, que a gente aprende com essa mulher do fluxo de sangue. A primeira delas é o quê? Que quando você tem um propósito, você precisa sair da sua zona de conforto. A gente observa que ela teve atitude, né? Às vezes, você tem um grande propósito na vida, mas você está confortável na sua zona de conforto e você não quer sair dela, né? É igual você falou, Paty, ela teve que sair de onde ela estava. A mulher do fluxo de sangue, querido, naquela época em Israel, as mulheres que estavam menstruadas, elas não poderiam sair no meio do povo.
Elas não poderiam andar no meio do povo, elas não poderiam sequer, dentro das suas casas, ter relação com as pessoas. Ali de relacionamento, de conversa, de diálogo, elas tinham que ficar aquarteladas. Aquela mulher tinha 12 anos que ela sangrava sem parar, ou seja, 12 anos que ela ficava aprisionada. Que para sair, ela saía para ir a um médico, se o médico não fosse na casa dela. Ela não tinha liberdade de vida. Ela precisou, naquele momento, sair da sua zona de conforto, que era do seu lugar de segurança. Ela poderia ser apedrejada se ela saísse na rua. Naquele momento, ela precisou vencer o medo e sair da sua zona de conforto. A gente vê, principalmente nós que somos casadas, né, Paty? E a gente que lida com casais, a gente vê muito isso nos relacionamentos. Relacionamentos se acabarem porque o casal não quer sair da zona de conforto. Porque um não quer dar o braço a torcer pro outro que tá errado. Porque um não quer pedir perdão pro outro. Porque um não quer ir atrás do outro pra falar, ei, peraí, volta aqui. Vamos conversar. Porque muitas vezes a esposa não quer ser esposa, não quer cuidar. O marido não quer ser marido, não quer cuidar, não quer amar. Porque os pais não querem ser pais. Porque os filhos não querem obedecer aos pais. E a gente vê famílias se destruindo porque não querem sair da sua zona de conforto. Não, eu vou ficar bem aqui, sentado, esperando. Se você quiser, você que venha e me peça perdão. Exatamente. Eu vou guardar a roupa dele ali na gaveta. Eu sei que ele gosta de colocar pendurada no cabide, mas pra mim é muito mais fácil, né, gente? Ando tão cansada. Qual o problema de eu colocar aqui nessa gaveta a roupa dele? Pra mim é melhor. Por que eu vou servir comida no prato do meu marido? Ele não tem mão? Se ele quiser, ele que vai e pegue. Ah, não. Aí o marido chega e fala, amor, pode colocar a comida pra mim? Já fiz o trabalho de fazer a comida. Se você quiser, vá pro fogão colocar a sua comida. Ele chega lá cansado. Se ele recebesse uma massagem de mim, ele ia ficar relaxado, tranquilo. Mas por que eu vou fazer isso? Eu vou assistir minha televisão. Afinal de contas, eu mereço também. Tô no meu momento. Eu, como marido, por que eu vou pra cozinha fazer uma comida pra minha esposa, sendo que ela, que é a dona de casa, passou o dia inteiro em casa, eu ainda vou chegar do trabalho e vou fazer comida pra ela? E pra que eu vou ao mercado? Se ele já tá vindo pra casa de carro, saindo do serviço dele, ele que passe no mercado. Ele já tá vindo. Afinal de contas, pra que eu vou sair de casa, gente? Eu não. Tem o líder também assim, né, Paty? Tem. Líder de igreja. Tem. Eu não vou fazer nada. Se o pastor quiser, ele que me peça. Não, e aquela irmã lá, que tem a obrigação de cuidar do ministério de adolescentes dela, por quê? Eu vou cuidar do meu, não vou ajudar ela. Afinal de contas, eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Hein? Gente, pelo amor de Deus. Você viu, Patrícia, a imundice que tava aquelas cadeiras da igreja? Não tem ninguém que possa usar, que possa limpar, não. Pelo amor de Deus, gente. Cadê aquela irmãzinha que tinha ficado responsável pela limpeza da igreja? Né? Não, e faltou água pro pastor. Por que eu vou servir o pastor? Tem a mulher dele pra fazer isso. Me poupe, né? Pelo amor de Deus. Cuidar do marido dela. Eu não vou fazer isso, não. Ficar aqui, lendo minha Bíblia, ó, quietinha. E assim, queridos, a gente vai vivendo na nossa zona de conforto, esperando que o dia que eu for pastora, eu dou um jeito nisso aqui tudo. O dia que eu for voz ativa nesse casamento, nesse relacionamento, aí eu vou e falo alguma coisa. O dia que meu filho me ouvir, eu me pronuncio. E assim, o povo vai atropelando a vida. Você tem um propósito, você tem um objetivo? Primeira coisa, sai da sua zona de conforto. Aquela pessoa é importante para você? Vá atrás dela e diga isso. Aquele ministério é importante para você? Corra atrás de fazer as coisas que o seu pastor te pede. O sonho de ser um pastor é importante para você? Se dedique aos estudos, se dedique ao trabalho, se dedique ao que você pode fazer de melhor para ajudar a sua igreja e o seu povo.
pastor é chamado de pastor porque ele tem a obrigação de pastorear as suas ovelhas. É isso que você quer fazer? Antes de ser pastor, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Seja um discipulador dedicado. Seja um discipulador focado. Exatamente. Seja a pessoa preocupada com o irmãozinho que acabou de entrar na igreja, com a vida dele. Você quer ser pastor? Se preocupe não apenas em evangelizar, porque isso é importante e fundamental, mas se preocupe em discipular e cuidar, porque isso é o que forma um pastor de verdade. E aí a segunda coisa que nós precisamos aprender referente ao propósito é que você tem que ter coragem para enfrentar a multidão. Você tem que ter coragem para enfrentar a multidão. Foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher, ela teve que ter coragem de enfrentar aquela multidão. Não bastava para ela olhar e falar assim, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou atrás de Jesus. Não. Ela precisou enfrentar a multidão. Ela precisou olhar para a multidão e falar assim, eu corro o risco de ser apedrejado, mas eu vou enfrentar e eu vou fazer o que for preciso fazer. Eu vou correr atrás do meu foco e do meu objetivo. O meu propósito é ser curada, então eu vou enfrentar essa multidão. Sabe o que significa isso, querido? Que não importa o que as pessoas vão falar de você. Se o seu propósito é um propósito que não saia destruindo as pessoas, que não saia descompensando a tua equipe, se o teu propósito é algo que vai te levar para o sucesso e que vai te fazer deixar um legado realmente importante, sólido e verdadeiro, de honestidade, de fidelidade, de lealdade, de conquista, de foco, de rumo, de força. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa onde as pessoas vão querer te atingir. Não importa quantas pessoas estejam ali tentando te impedir de chegar lá. Se o seu propósito vai te levar a construir um legado de sucesso, não importa quantas pessoas estão ao redor, corra atrás do seu propósito. Enfrente a multidão. Isso foi o que aquela mulher fez, ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou aquelas pessoas. Tanto é que os discípulos, eles olham quando Jesus fala assim, para, alguém me tocou. Os discípulos olham e falam, Jesus, é sério isso? Alguém te tocou? Olha o tanto de gente que tem aqui. Qualquer um pode ter te tocado, na verdade tá todo mundo te tocando. Porque ali não foi fácil aquela mulher chegar naquele local próximo de Jesus ao ponto de conseguir se esticar e tocar na orla de Jesus. Não foi fácil. Foi difícil. A Bíblia, ela não narra quanto tempo aquela mulher teve que andar até chegar a Jesus. A Bíblia não narra qual foi a distância que aquela mulher teve que andar até chegar a Jesus. A Bíblia não narra quantas pessoas existiam naquela multidão e quais foram as dificuldades que ela enfrentou para chegar ali. Sabe por quê, querido, que não narra? Porque isso não é o que importa. O que importa é que ela enfrentou todos os desafios para chegar aonde ela queria. Eu quero te dizer nesse dia que enquanto você está focado nas dificuldades que você vai ter, você não vai chegar a lugar nenhum nunca. Quando você começar a focar no que realmente importa, que é o lugar que você quer chegar, quando você menos perceber, você estará lá. Não importava para aquela mulher quantas pessoas tinham em volta dela. Não importava para aquela mulher quais eram os desafios que ela tinha que enfrentar. Não importava para aquela mulher quantas pessoas ela ia ter que vencer para conseguir chegar lá. Ela estava focada no propósito. Eu vou chegar lá.
Ela não saiu pisando ninguém, ela não saiu arrumando confusão, ela não saiu arrumando encrenca, ela não saiu batendo no povo, ela não pegou uma carruagem e saiu passando por cima do povo. Porque o que é de ruim, queridos, aprenda isso. O que você faz de bom, muitas vezes as pessoas nem percebem, mas o que você faz de ruim, isso vai alastrar no mundo. Por isso que você tem que pensar em qual o propósito e o legado que você quer construir. Porque se aquela mulher tivesse pego um carro, tivesse pego uma carroça, tivesse subido num cavalo e saído pisoteando as pessoas, certamente isso estaria escrito. Porque as pessoas, elas não se esquecem. Mas ela se esforçou, ela se dedicou, sem destruir ninguém, para estar ali. Então entenda, meu amado. Se você quer, se você tem, se você almeja alcançar um propósito na sua vida e você quer construir um legado onde as pessoas se espelhem nele, onde as pessoas olhem para você e vejam o seu legado com orgulho, você tem que ter coragem para enfrentar a multidão. Você tem que ter coragem para enfrentar os obstáculos. Você tem que ter coragem para enfrentar as pessoas que vão apontar o dedo para você e dizer que você está errado. Você tem que ter coragem de enfrentar os seus próprios medos. Você tem que ter coragem de enfrentar o que for preciso para alcançar o seu propósito e construir um legado de sucesso. A terceira coisa que você precisa aprender sobre o seu propósito hoje, através dessa mulher do fluxo de sangue, é que você tem que estar disposto a pagar o preço que for preciso pelo seu propósito. A mulher do fluxo de sangue, ela estava disposta a pagar o preço que fosse preciso pelo seu propósito. Tanto é que nesses versículos diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Que ela gastou tudo o que ela tinha para alcançar o seu propósito, que era o propósito de cura. Ela já não tinha mais dinheiro, ela já não tinha mais recursos. Ela gastou tudo o que ela tinha para alcançar o seu propósito. E naquele momento, ela entendia que o seu maior recurso era ouvir Jesus. Era tocar no manto de Jesus. Era ir atrás daquele que ela acreditava ser o Filho de Deus. Se você tem um propósito, querido, você tem que estar disposto a pagar o preço por ele. Você quer passar num concurso público? Esteja disposto a abrir mão das farras, das brincadeiras, dos momentos de lazer, para você estar lá estudando para esse concurso público. Se você tem como propósito mudar o mundo através da sua música, esteja disposto a tirar horas e horas e horas do seu dia para ensaiar, para cantar, para ensaiar música, para ensaiar voz, para ensaiar, para fazer atividade física. Se você quer ser um grande pregador, esteja disposto a pagar o preço que for preciso para estudar, para se empenhar e para conhecer mais da Bíblia. Para conhecer aquilo que você prega. Esteja disposto a estudar pela sua vida inteira. Se você tem como propósito ser uma grande pessoa conhecida na mídia, ser um grande youtuber da vida, esteja disposto a ter conteúdo a oferecer para o seu público. Qual é o conteúdo que você está oferecendo? Para que ele serve? Qual o legado que você quer deixar? Ah, eu quero ser youtuber. Fazendo o quê? Falando merda. Falando bobagem. Sabe? Destruindo as famílias. Falando besteira para as crianças. Qual é o legado que você quer deixar? Legado daquele que as pessoas olham e falam assim: nossa, olha, o fulano tinha 1.500 seguidores e foi preso por pedofilia. Foi preso por conta de conteúdos que levavam as crianças, incentivavam as crianças a ter relação sexual antes da hora.
Olha, você viu fulana que era uma grande youtuber, foi presa. Por quê? Porque estava roubando nas lojas. Quem você quer ser? Por que você quer ser? Qual o legado que você quer deixar? E por fim, queridos, a quarta e última coisa que você tem que entender a respeito de propósito é que você não pode ter medo de dizer o que você deseja. A mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina uma história tão fantástica, porque mesmo depois de tudo que ela fez, ela saiu da sua zona de conforto, ela teve coragem de enfrentar a multidão e ela teve coragem de pagar o preço que fosse preciso pela sua cura. E na hora que ela toca ali no manto de Jesus, Jesus olha para ela e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? Gente, naquela hora, eu fico imaginando o medo, assim, o burburinho, assim, a explosão de sentimento que existiu dentro daquela mulher. Né, Paty? Porque ela já tinha sido curada. Ela já tinha sido curada. Os últimos versículos diz isso. Sim. Que ela fala para Jesus, por quê? Porque ela já tinha sido curada. Ela já não sangrava mais. Na hora que ela tocou em Jesus, imediatamente ela parou de sangrar. E naquele momento, existia um burburinho de emoção na vida dela, no sentimento, na alma dela. Ela estava extremamente assim, radiante porque tinha sido curada, mas ao mesmo tempo ela estava apavorada. Porque existia uma multidão ali ao redor dela. Certamente existiam pessoas que a conheciam, mas que ela não podia falar que ela estava ali para ser curada, porque se ela falasse, ela poderia ser apedrejada. Ei, você! O quê? Você tá sangrando aqui no meio do povo? Então, assim, foi uma explosão de sentimentos. Aquela pergunta de Jesus foi aquela pergunta que para a gente no tempo, né? Sabe quando te fazem aquela pergunta que você chega e congela? Você fica, em questão de segundos você fica: Deus, eu respondo, eu não respondo, eu falo, eu não falo, o que eu faço? Foi o sentimento que se passou dentro dela. E ela olhou e teve que assumir. De olhar e falar assim: Senhor, foi eu que te toquei. Fui eu. Fui eu que te toquei. Eu sangrava há 12 anos e eu precisava ser curada, fui eu. Para que Jesus olhasse para ela e falasse para ela aquelas palavras finais. Lindas. De olhar e falar assim: marcantes. filha, presta atenção. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Sabe, isso, olha, esse seu ato, esse seu gesto de vir até mim, de tocar ali na minha orla e de acreditar que tocando nas minhas vestes você seria curada. Você enfrentar essa multidão inteira. Você sair da sua zona de conforto, você está disposta a pagar o preço que fosse preciso para vir até mim. A tua fé te salvou. Foi isso que Jesus fez, querido. E foi esse ato dela dizer que fez com que ela realmente tivesse uma cura definitiva. Jesus olhar e falar assim: a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te curou. Foi a coragem dela de não ter medo de dizer o que ela queria que fez com que ela fosse curada. Quantos líderes de igreja deixam de curar uma pessoa na igreja, deixam de cuidar de um irmão da igreja, porque não tem coragem de ir até ele e perguntar, falar: irmão, eu percebi que você não está bem, o que você quer? E de mudar aquela vida, o que você precisa? Posso orar por você? Quantas pessoas boas na igreja hoje são crentes de banco, porque não tem coragem de pregar? Porque não tem coragem de discipular, de pegar um irmão, de cuidar. Porque estão muito bem confortáveis na sua zona de conforto. E simplesmente não se importam com a igreja. Porque tem medo de dizer o que desejam, tem medo de dizer para o seu pastor: pastor, eu gosto tanto de evangelizar, eu posso entrar na equipe de evangelismo?
Pastor, eu gosto tanto de pregar. Tem como o senhor me dar uma oportunidade na igreja? Eu montar aqui um esboço. Eu montei esse esboço de pregação e trouxe para o senhor, pastor. Para o senhor analisar e ver se eu posso pregar. Quantos relacionamentos se acabam? Porque as pessoas têm medo de dizer o que sentem. Estão casadas há anos. E tem medo de chegar para o marido e falar que eu te amo. Não, por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe que eu não posso ficar expressando meus sentimentos, senão meu marido vai ficar me humilhando. E se eu falar que ele é bom, dizer que, né, falar dos meus sentimentos por ele, outra pessoa vai se interessar por ele também. Nossa. Aí dá problema. Minha mãe sempre falou isso. Rede social. Quantas vezes a gente já viu na rede social, né? Fale o menos possível. Não expresse o seu sentimento. Não faça propaganda, porque senão você vai perder. Vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar tudo. Os olhos gordos em cima do seu casamento. A inveja. Vai destruir seu relacionamento. E as pessoas, elas não expressam seus sentimentos. Tem medo de postar uma foto. Não, às vezes nem fala pro próprio marido, quanto mais postar uma foto. Às vezes não fala pra esposa que ama, imagine pros amigos. Verdade. Não falam, não fazem, não correm atrás. Não, eu não posso dizer que eu amo. Eu não posso dizer que ele é importante pra mim porque ele me maltratou. Porque ele foi ignorante comigo. Porque ele não quis me ouvir. Então, se quiser que corra atrás de mim. Bem isso. Quantas pessoas deixam de ir para a igreja, se desviam, porque não têm coragem de enfrentar o medo e dizer que se chatearam, que se aborreceram com determinado irmão ou com uma determinada situação, porque não têm coragem de enfrentar os conflitos. Quantas vezes o clima fica pesado no ambiente de trabalho, né? Porque não tem coragem de chamar o colega de trabalho e dizer que tá chateado com ele, que foi ofendido. Às vezes a pessoa nem percebeu que o ofendeu, mas tem medo de falar. E aí fica naquela, né? Falando assim, chega o outro colega, terceiro, né? O terceiro indivíduo, chega o terceiro e fala assim, vem cá, mas você não tá mais falando com a fulana, não? A fulana e você eram tão amigas. Ah, não. A gente não é mais amiga, não. Aí a pessoa pergunta, mas por que vocês não são mais... Não, ela me magoou. Ela me ofendeu. Ah, não. Ela gritou comigo. Ela foi injusta comigo. Porque ela disse pra mim que eu tinha feito uma coisa que eu não fiz. E ela foi injusta comigo. Aí a gente pergunta, né? Fala, mas você foi lá conversar com ela? Você tentou falar com ela pra dizer pra ela que ela é injusta? Eu não vou falar com ela. Porque ela foi injusta comigo. E a amizade se acaba porque o outro não quer falar, não quer dar o braço a torcer. Porque o outro tem medo de dizer o que quer e o que deseja. Então, nesse dia, queridos, eu quero finalizar esse treinamento aqui, essa palestra, esse programa Sexta Hora, dizendo para você que quando você tem um propósito de vida, você tem que pensar na trajetória que vai te levar a esse propósito. Nós começamos esse programa dizendo que o tema dele é a lembrança de uma viagem inesquecível. Por quê? Porque a construção do seu propósito é uma viagem. E a lembrança que você vai deixar dessa viagem para as pessoas e para você mesmo é o que vai fazer a diferença. Porque essa viagem você vai curtir durante um tempo, durante um momento, durante alguns dias, durante algumas horas. Só que as lembranças que vão ficar dessa viagem é o que vai marcar a sua história. O seu propósito, às vezes, você vai levar alguns dias, alguns anos, alguns meses vivenciando ele. Agora, a lembrança que você vai deixar dessa história é o que vai fazer toda a diferença. É o que vai construir o seu legado. De que adianta você ter um propósito tão grande se a construção desse propósito
não te deixou boas lembranças. Não deixou para as pessoas boas lembranças. Para que você chegue nessa viagem que você tanto sonha, para que você chegue no propósito que você almeja, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ter coragem para enfrentar a multidão. Você tem que estar disposto a pagar o preço que for preciso. Você tem que enfrentar o medo para que você possa dizer o que você deseja. Mas afinal, qual é o seu propósito de vida? Que legado você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? Qual é a história que você está construindo para você e para as outras pessoas? Quais são os seus planos de vida? Onde você quer chegar? O que você deseja alcançar? Quais são os seus planos, né? Estamos finalizando o ano de 2021, entrando no ano de 2022. Quais são os propósitos que você quer, que você tem para a sua vida, Patrícia? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Você aí na sua casa. Quais são os seus projetos para 2022? Quais são os seus objetivos de vida e de felicidade? Por quê? Por que você está aí onde você está? Por que você deseja o que você deseja? Quais são as lembrancinhas que você quer deixar para cada pessoa? Faz uma ponte lá para o futuro e se imagina com 90 anos de idade, com 100 anos de idade. Se imagina com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus amigos. A vida financeira, o jeito que você gostaria, como que você gostaria de estar. Lá nos seus 90 anos. Como que você gostaria de estar? E quando você imaginar isso e se ver lá, pensa, qual foi a trajetória que você passou para chegar até lá? Quais as lembranças positivas ou negativas que você deixou para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus amigos? Porque o cumprimento de um propósito, querido, necessariamente tem que estar relacionado com a prioridade que você dá para ele. Porque se não houver prioridade, você nunca chegará ao cumprimento do seu propósito. E essa prioridade, ela tem que estar diretamente relacionada a cuidar das coisas que são mais importantes para você. Porque às vezes você até chega no cumprimento do seu propósito, mas a destruição que você deixou para trás te constrói um legado que você nunca vai querer que seja lembrado. Quero te agradecer por ter aberto as portas da sua casa pra gente, para esse bate-papo, para esse momento do programa Sexta Hora. E te dizer, pense, reflita, planeje, sonhe, mas principalmente se preocupe com a construção do legado que você está deixando. Obrigada, Patrícia. Gratidão. E eu peço a você 5 minutos do seu tempo após fechar aqui esse vídeo, para você compartilhar, 5 minutinhos apenas. Compartilha, eu já tô com meu celular aqui, eu vou compartilhar também, marcar pessoas que são especiais pra gente, importante, marca aí embaixo nos comentários, convida pessoas para se inscrever no canal do programa Sexta Hora, nos siga no Instagram, Fábrica de Compromissados, e página Fábrica de Compromissados também no Facebook. Uma excelente semana para você. Muito obrigada por nos receber na sua casa, no seu trabalho, na sua cozinha, onde quer que você esteja. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Que tenha uma semana maravilhosa e abençoada. Domingo que vem tem muito mais. Programa Sexta Hora. O nosso encontro de todos os domingos. Um beijo. Excelente semana. Tchau, tchau. Tchau.